A gente volta a falar dos protestos antirracismo que acontecem em Londres. Nesse momento, uma multidão marcha pelas ruas e para comentar esse momento que acontece em várias cidades no mundo, eu converso agora com a Carolina Pavese, que é professora de Relações Internacionais da SPM. Boa tarde, Carolina, qual é o significado desse movimento que estamos vivendo ao redor do mundo, hein? Bom, boa tarde, Thiago, boa tarde a todas e todos aqui. Realmente a gente está passando por um momento histórico, eu diria, onde a gente vê uma mobilização aí global em torno do racismo, né, que não é um problema endêmico só nos Estados Unidos, mas a gente está vendo essas manifestações incitando uma discussão e um debate sobre o racismo em outros países também, né, apontando o quanto o racismo ele é algo que esses países todos têm em comum, e o interesse da população não só em discutir, mas em se manifestar contrário a esse racismo, né. Agora, esses movimentos são sociais, ganham forte engajamento nas redes sociais, o pessoal vai para a rua mesmo. Como as autoridades devem lidar com essas manifestações? Bom, como vocês colocaram muito bem no início da notícia, a gente vê que a maioria desses movimentos, eles são pacíficos, né, e fazem parte de um exercício de um direito humano fundamental, que é a liberdade de expressão, a liberdade de posicionamento também político, né? Isso é um movimento político em sua natureza. Então, eu acho que as autoridades elas devem cooperar e, inclusive, auxiliar na organização desses eventos para se evitar tumulto, para se garantir a segurança e integridade física das pessoas, como vocês estão mostrando na imagem aí, pacificamente erguendo seus cartazes e protestando, né? É assim que as democracias devem agir com os movimentos sociais, né, protegendo e cumprindo o papel do Estado, que é proteger a população e garantindo de novo a integridade dessas pessoas, dessas manifestações. Como em todo movimento, a gente vai ter uma minoria, que é sempre uma minoria, que muitas vezes vai acabar causando importunações e rompendo com esses atos mais pacíficos, né? E aí a gente vê depredações, e o importante é que tenham, né, sejam tomadas as ações sempre dentro do limite da lei e do bom senso, né, para não se deixar também esses movimentos eclodirem e causarem uma desordem tão fora do controle e acabar penalizando quem não está envolvido, né, quem não é o objeto de manifestação aí, que nesse caso é o Estado, mas a gente precisa sempre olhar isso com muito parcimônia, né, com muito cuidado, e lembrar, como vocês colocaram, que isso se trata de uma minoria, né, a maioria dessas manifestações são pacíficas e devem ser, inclusive, incentivadas, porque a democracia, ela pressupõe, uma democracia de fato é isso, né, uma democracia participativa, onde o povo expressa a sua opinião, o povo apoia, né, ou também se posiciona contrário a algumas políticas e coloca a sua agenda, as suas demandas para o Estado e para os políticos, que devem atender ao interesse da população. Carolina, a gente vê agora imagens ao vivo do solo aí de Londres. A gente percebe, você também está acompanhando essas imagens, que também existem muitos brancos que estão apoiando esse movimento. O que você tem a dizer em relação a esse tipo de apoio também durante esse movimento antirracismo? Eu acho esse apoio muito importante, né? Porque o racismo ele é praticado pelos brancos. Então, os brancos, principalmente no Reino Unido, são uma maioria. Isso é importante também quando a gente analisa esses movimentos, olhar também os indicadores demográficos de cada um desses países, né? A gente está falando de um movimento que começou impulsionado aí por um ato de racismo, de violência, até classificaria de tortura, né, de um policial norte-americano contra um negro, que é algo que faz parte do cotidiano, infelizmente, dos Estados Unidos, né, essa repressão da polícia, de modo geral, mas uma repressão ainda mais seletiva e mais dura
contra minorias étnicas, e aí a gente inclui a população negra norte-americana. Lembrando que nos Estados Unidos os negros são 13% da população, né, então o censo aponta que a gente tem um país que é majoritariamente branco. Depois o segundo grupo de minoria, e aí nos interessa, são os latino-americanos, né, compõem 17% da população norte-americana, e o terceiro grupo em termos de representação seriam os negros, né, e a gente vê um abuso, e todas as estatísticas, quando a gente olha para dados como encarceramento, como prisões arbitrárias, como assassinatos, ou até mesmo com indicadores que apontam para questões de desigualdade econômica, desigualdade social, ou até mesmo agora no Covid, né, o quanto a população negra é mais vulnerável, mais suscetível a óbito em face ao Covid do que outros grupos. Isso mostra o quanto essa desigualdade ela é estrutural nos Estados Unidos. Assim, o mesmo panorama a gente pode traçar para o Reino Unido, né? E no Reino Unido a gente vai ter uma maioria branca maior ainda, com cerca de 87% da população do Reino Unido se declara branca. Depois a gente vai ter uma outra minoria étnica que é muito importante, que também sofre muito racismo no Reino Unido, que são os asiáticos, principalmente do sudeste da Ásia, e aí a gente inclui a Bangladesh, Paquistão, Índia, né, que eram países que foram colônias britânicas, então tem uma relação aí colonial forte com a migração desse grupo, e que é um grupo que enfrenta muito preconceito no Reino Unido. E o terceiro grupo são os negros, né, que no Reino Unido em geral são 3,5% da população, então uma proporção bem menor do que nos Estados Unidos, mas que também estão sujeitos a uma série de preconceitos e uma discriminação estrutural que os coloca em muitas desvantagens e desigualdade, né? E para agregar essa estatística, é importante a gente pontuar que no Brasil, só para a gente ter ideia do quanto esse problema é muito sério quando a gente fala em racismo no Brasil, né, e a gente vê o Brasil também se mobilizando, principalmente nas redes sociais, aderindo ao Black Lives Matter, né, movimento. A gente vê que no Brasil os negros são 53%, negros e pardos, 53% da população, de acordo com o último censo, né? Então aqui eles são uma maioria absoluta também em termos de população. A adesão de outros grupos a esses movimentos é fundamental para a gente poder provocar uma mudança estrutural, né? O racismo ele é decorrente de uma relação de dominação e de poder de um grupo, nesse caso majoritário em termos de população, sobre um outro grupo, né? Tanto o racismo quanto também o machismo, né? São movimentos, a homofobia, são movimentos que estão enraigados nessa relação de dominação, onde um grupo não só se sente superior e usufrui de mais poder na sociedade, e muitas vezes se aparelha dos instrumentos do Estado para poder exercer poder e influência sobre um outro grupo, marginalizando esse outro grupo, né? Então, para a gente poder ter transformações sociais de fato, é muito importante ter essa consciência de como essas questões, como racismo, mas também como machismo e como homofobia, estão enraizadas nessa relação de poder da sociedade. Não se trata de uma manifestação que tem que ser olhada apenas como a violência policial, né? A violência policial, ela é só uma das consequências da estruturação de relações de dominação que são incorporadas pelo Estado, né? Quem representa isso tudo? O Estado. Lembrando que a polícia, ela é o braço do Estado, né, para poder, teoricamente, o seu dever é proteger a sociedade, né, garantir os direitos e também os deveres da sociedade dos cidadãos, né, e proteger o Estado também, mas o que a gente vê é um abuso do uso da força da polícia justamente por essa legitimação
de um excesso de poder e essa legitimação de um papel de dominação que precisa ser rompido, né? Então, a conscientização de todas as classes, de todas as raças, se a gente quiser falar em raça, que também é muito problemático, né, esse conceito, mas com relação a essas desigualdades e o quanto a gente alimenta no nosso cotidiano essas injustiças, ela é fundamental para que a gente tenha uma mudança de fato estrutural. Sem lembrar que se este é um movimento impulsionado por chamar a atenção para a vida, né, dos negros e para o racismo, a gente tem que dar o chamado lugar de fala e o protagonismo nesses movimentos para os negros, né? São eles que precisam se manifestar e colocar para a gente a agenda deles, as demandas deles e os sofrimentos e as desigualdades que eles vivem, né? Nós, enquanto no Brasil considerados brancos, a gente precisa fazer essa leitura de como no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós contribuímos para perpetuar esse racismo estrutural que a gente vive aqui no país e que a gente vive também e que é vivido em outros lugares, né? Então, para responder a sua pergunta da presença aí que a gente está vendo nessas imagens significativa de pessoas brancas, né? Primeiro, no Reino Unido a gente tem esse componente demográfico, né? Os brancos são a maioria da população, uma maioria bem quase que absoluta, né? 87%. Se essas imagens forem de Londres, a gente muda um pouco as estatísticas. Londres é muito multicultural, então os brancos já são cerca de 50% da população em Londres, né? Então vê que é bem mais plural a representação étnica demográfica em Londres, mas é importante a gente se manifestar disposto a rever o nosso lugar na sociedade também e a reconhecer essas desigualdades e, de novo, essas desigualdades e essa discriminação cotidiana. Muito bem, a gente conversa ao vivo com a Carolina Pavese e a gente está mostrando agora imagens direto de Londres, ao vivo, onde está acontecendo essa manifestação por conta do que aconteceu nos Estados Unidos, Minneapolis, em 25, no último dia 25, onde um ex-segurança, o George Floyd, acabou sendo detido e ele foi asfixiado, né? Um policial branco colocou o joelho sobre o pescoço dele. São essas imagens que a gente está se referindo. Ele não mostra resistência, ao contrário do que disseram os policiais que ele havia mostrado resistência, e a imagem fatídica, né, que aconteceu a morte por 9 minutos por ele ser asfixiado durante 9 minutos. Ficou desse tempo, 9 minutos nessa posição que você está vendo aí. Em 2 minutos ele ficou inconsciente por 2 minutos e infelizmente ele não resistiu e morreu. E por conta dessa morte, que é a opressão da polícia, nesse caso dos brancos contra os negros, é que está criando esse movimento em todos os países. E nesse momento a gente acompanha a movimentação que acontece em Londres. E só para dizer, o pessoal caminha entre os carros, se manifesta por enquanto pacificamente, apesar que a gente viu muitas pessoas com o rosto completamente coberto, né, para não ter a identidade revelada, mas nesse momento a gente vê que a manifestação é pacífica mesmo no meio dos carros do trânsito de Londres nesse momento. Só lembrando que houve um atropelamento que provocou a evacuação na área central de Londres. Um carro ele subiu na calçada em Sloane Square e atingiu pedestres. A polícia isolou o local e prendeu um suspeito desse atropelamento. Por enquanto não há relação de uma coisa com a outra, mas isso acabou acontecendo praticamente na mesma hora em que está acontecendo esta manifestação em Londres. A gente tem cartazes, o pessoal, inclusive a frase, né, vidas negras importam. Os motoristas estão participando também, fazendo esse buzinaço, apoiando essa marcha também, que é contra o racismo, que está dominando todas as nações do mundo todo. Como a Carolina disse, né, cerca de 13% mais ou menos de negros que existem no Reino Unido. Agora em Londres já é um equilíbrio um pouco maior, 50%, como acontece aqui no Brasil, em que mais de 50% da população é declarada negra ou parda. Então, nos Estados Unidos, essa relação é de mais ou menos 14% a 16% de negros que vivem nos Estados Unidos, e há sim uma grande pressão em cima dos negros por lá. A gente vai ouvir um pouquinho então do que está acontecendo em Londres na manifestação nesse momento. Vamos ouvir.
que a gente pode chamar a Carol agora. Carol, tá me ouvindo, Carol? Tô. Ela está falando com a gente ao vivo também sobre essas manifestações. Carol, me disseram aqui que você já morou em Londres. Você via, quando você morou lá, eu não sei o tempo que você morou, mas você via essas manifestações antirracismo por lá? Eram frequentes? Não eram muito frequentes, né? A gente tem até porque essas ações, né? O que tem puxado esses movimentos, e agora essa manifestação, essa onda de manifestação específica, foi um evento específico abrupto de uma violência muito visível, né? Muito gráfico, e não tem como não se indignar quando a gente vê a imagem que vocês mostraram agora, né? Isso dá um nó na garganta, e é difícil não se posicionar quando a gente se depara de uma forma tão visível com o racismo, né? O Reino Unido, ele tem uma tradição de ser um país relativamente pacífico. A polícia é uma polícia pacífica também, né? A polícia tradicionalmente não anda armada, eles vão andar com cacetetes e aquelas teasers, né, para dar choques, no máximo quando a gente tem alguma ação mais robusta da polícia, mas em geral é uma polícia muito menos armada e muito mais pacífica, né, e isso também colabora para esses movimentos também serem pacíficos, né, isso a gente precisa pontuar. Quando você olha as imagens desses protestos nos Estados Unidos, onde a gente vê aqueles policiais completamente armados, da cabeça aos pés, onde você também não consegue nem fazer um contato visual humano, né, de identificar, não só para identificação, mas de estabelecer uma ligação com aqueles policiais, todos com aquelas roupas parecendo um Robocop, né, partindo para cima com um excessivo uso da força, empurrando as pessoas com muita violência. Imagina a tensão que não causa num protesto, né? Você está ali protestando e você vê aquela tensão da polícia que a qualquer momento pode partir para cima, inclusive de manifestantes bem pacíficos, como a gente viu várias imagens, né, e atacar as pessoas. Aqui não, né? Em Londres a gente tem uma outra relação, em geral, entre a polícia e a sociedade civil, muito mais colaborativa, e portanto a gente consegue ter manifestações mais tranquilas, né? A gente pode também traçar um paralelo dessa violência policial dos Estados Unidos com a mesma violência que os manifestantes, que as manifestações em geral no Brasil são recebidas pela polícia, né? Um abuso aí do uso da força. No Reino Unido, o racismo ele existe, mas é um racismo mais sutil. E, de novo, não é um racismo específico para os negros, né? Os negros, de novo, são a minoria da população e a gente vai ter vários outros grupos étnicos que também estão sujeitos a esse racismo. Como eu pontuei, os asiáticos se incluem bastante nisso, né? Então, o que a gente vê é que quando a gente olha para dados de, por exemplo, renda, né, e remuneração, os asiáticos, e aí asiáticos é sudeste asiático, então de novo Índia, Paquistão, Bangladesh, né, e os negros, eles têm remunerações mais baixas do que os brancos britânicos, eles têm ocupações mais baixas do que os brancos britânicos, eles sofrem mais violência ou mais processos judiciários mais arbitrários do que os brancos, eles também têm mais difícil acesso à moradia do que os brancos, né? Então, é essa incorporação do racismo no cotidiano que se percebe no Reino Unido, né? Mais do que esse tipo de violência. Professora. Uma coisa importante é que o movimento do Brexit, ele incitou uma nova onda racista com um discurso racista e xenófobo, né? E aí, quando a gente pensa em racismo nesses países que tem muitos estrangeiros também, a gente associa também muito, tem que trazer a xenofobia à tona. E aí o que a gente viu são movimentos bem nacionalistas associados à extrema-direita com um discurso racista, claramente racista e com um discurso bem xenófobo, então bem anti-imigrante, e aí o que a gente viu foram manifestações, não em termos de protestos, mas manifestações pontuais, ações de indivíduos empurrando negros ou asiáticos
de ônibus, né, e xingamentos em espaços públicos. Então a gente começou a ver um crescimento de uma onda xenófoba e racista no Reino Unido, que é lamentável e vai contra justamente essa pluralidade do país, né? Muito bem, deixa eu chamar a atenção agora para essas imagens. Volta para mim de novo aquelas imagens. Tem um cordão policial ali que a gente está percebendo e os manifestantes estão bem em frente. Por enquanto essa manifestação é pacífica, essas são imagens ao vivo de Londres e a gente vamos ouvir um pouquinho mais os manifestantes. São gritos de ordem, mas por enquanto a manifestação é pacífica. Lembrando mais uma vez que essas imagens são ao vivo, direto de Londres, sobre estas manifestações antirracistas que começaram nos Estados Unidos por causa da morte de George Floyd, que foi asfixiado por um policial branco. Durante 9 minutos, ele ficou 2 minutos inconsciente, infelizmente ele não resistiu e morreu. E por conta dessa morte, de mais uma morte de um negro por um policial branco, acabou tendo essas manifestações não só nos Estados Unidos, como em outros países também. Londres, como você vê agora, está tendo essa manifestação massiva e com várias pessoas participando contra o racismo, principalmente contra a opressão policial branca em cima da população negra. E a gente continua trazendo essas informações para vocês. E a gente estava conversando, inclusive, com a professora Carolina, que ela estava falando para a gente que ela já morou em Londres, falando dessa questão racial nos países. Eu quero voltar com ela para fazer mais uma pergunta. Professora, você acredita que essas manifestações podem ganhar mais força ainda aqui no Brasil? Ou se elas ainda não começaram, se existe algum tipo de diferença, vamos dizer assim, do racismo lá em Londres, no Reino Unido, nos Estados Unidos, para o racismo praticado aqui no Brasil? Pergunta completa e complexa. Bom, eu espero que esse movimento no Brasil, a gente está, né, é importante a gente pontuar que tudo isso acontece num quadro de uma pandemia, né? Inclusive, o Reino Unido já estava, desde a semana passada, num processo de achatamento da curva da pandemia, com flexibilização. Essa semana as aulas já retornaram, então eles já estão, a gente pode ver um monte de pessoas sem máscara, também a própria polícia não está usando máscara, né, nessas imagens. Então a gente vê que eles já estão em outro momento dessa pandemia, né? Nos Estados Unidos, não, eles estão num processo parecido com o Brasil, os Estados Unidos liderando aí o ranking em número de casos e, por enquanto, de mortes, né? E, inclusive, o que se fala nos Estados Unidos é uma preocupação muito grande com essas aglomerações e vários analistas estão destacando a importância da gente prestar atenção para isso, porque é possível que a gente retome nos Estados Unidos a um pico de pandemia justamente pelas pessoas estarem aglomerando, né? No Brasil, eu acredito que boa parte da manifestação ela tem sido reprimida ou buscado outras formas de ocorrer, principalmente aí manifestações via as mídias sociais, porque as pessoas ainda, em sua maioria, né, estão aderindo ao isolamento social. E a gente está no meio de uma pandemia aqui no Brasil, onde a gente teve um recorde lamentável de número de mortes ontem, né? Então, esses números estão crescendo, então a gente ainda está em outro momento em relação à pandemia do que o Reino Unido, um momento igualmente em relação à pandemia com os Estados Unidos, então eu acho que isso vai modificar um pouco o cenário dessas manifestações e o alcance que isso vai ter, né? Talvez, se a gente não estivesse vivendo uma Covid-19, a gente teria muito mais protestos nas ruas no Brasil do que o que a gente está acompanhando, né? Essa manifestação tem sido mais dentro de casa. O que eu espero é que esse movimento, ele impulsione uma série de reflexões novamente para que a gente consiga mudar a estrutura racista da nossa sociedade, né? Que não fique numa empolgação e numa indignação muito legítima de se sentir em relação a um crime específico que aconteceu nos Estados Unidos e que, lógico, reflete toda um racismo estrutural e uma violência, né, que aí tem essa diferença entre um racismo estrutural e quando isso também se manifesta de uma forma tão violência
tão violenta pelo próprio Estado, né? Mas que o que eu espero é que aqui no Brasil a gente não só se indigne com o que está acontecendo lá, mas que passe a refletir de um modo mais diário sobre o racismo que a gente enfrenta aqui no Brasil. Lembrando que a gente teve, não muito tempo atrás, aliás, poucas semanas atrás, o assassinato do João Pedro, aquele garoto no Rio de Janeiro, a Ágata, quer dizer, cotidianamente, quase que diariamente, a gente tem uma violência que talvez não alcance uma cobertura de mídia tão grande quanto o George Floyd dos Estados Unidos, mas que é igualmente chocante e que deveria causar o mesmo tipo de revolta no Brasil, né? Então é importante isso, que esse movimento ele seja só um gatilho de uma série de reflexões e de mudanças estruturais, de mudanças de política, de mudanças de comportamentos, né? A gente lembra que esse ano nos Estados Unidos vai ter eleição, né? Eleição é um momento muito bom para a gente pensar sobre essas pautas e que país a gente quer construir, ou que governo quer se ter, né? Há uma expectativa de que esse movimento reflita na possibilidade de vitória, negativamente na possibilidade de vitória do Trump, né? A gente também vai passar por um processo eleitoral no Brasil em breve, então é importante a gente utilizar de todos os canais que a gente tem para não só manifestar a nossa dissabor com o racismo e a nossa oposição ao racismo, mas para que a gente possa, de fato, mudar as normas, as leis, as políticas e as nossas ações do dia a dia e ter uma sociedade, de fato, mais justa e igualitária para todo mundo. Tá certo, muito bem observado, obrigado pelas explicações. A gente conversou então com a Carolina Pavese, que é professora de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigado, professora, por nos atender e até uma próxima. Até a próxima. Obrigada.